esta projeção aqui na tela de vocês, correto? Hoje nós vamos fazer um trabalho que começará hoje, nesta aula, certo? E vai se estender lá no Google Classroom, com relação à introdução. Marcos, ele pediu para que, paralelamente às aulas regulares, eu vá fazendo um trabalho com vocês sobre os elementos que compõem o texto dissertativo. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a introdução. Tem o parágrafo de introdução. Então, a aula basicamente hoje será a seguinte: eu separei algumas introduções para nós analisarmos como elas foram elaboradas e já deixar algumas dicas para que vocês possam também fazer, à medida que forem produzindo as redações, certo? Parágrafo de introduções mais interessantes. Basicamente, a introdução ela deverá seguir um modelo, um esquema, uma fórmula que nós iremos estudar hoje, certo? Eu vou separar aqui esse primeiro tema para a gente conversar em cima dessa introdução. Quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem usar ou o bate-papo ou o microfone e chamar de atenção para a gente poder discutir a dúvida, certo? Ok. Oi, tio. Oi. O senhor vai ler aqueles textos que o senhor está passando para a gente e, tipo assim, dar um feedback do que tu achou do texto? Sim, eu vou corrigir as redações e vou passar lá no Google Sala de Aula, certo? O feedback. Eu vou naquele espaço reservado para responder o chat, né? Na verdade, é o espaço reservado lá do Google. Eu vou explicar, eu vou comentar as redações de vocês, certo? Certo. E repare, tem problema mandar ditado? Ou necessariamente tem que ser... Preferência que seja escrito, manuscrita, certo? Então você tira a foto do seu caderno de forma que fique bem legível, centralizado, tá bom? Tenta tirar uma foto que fique centralizado o texto, para que a gente possa corrigir. Tá certo, obrigado. De nada. Ô, Diego, não pode ser pelo Word, não? Olha só. Faz o seguinte, faz um manuscrito no caderno e tira uma foto. É porque, tipo, eu fiz o rascunho no caderno, só que aí eu passei pelo Word porque eu achei que ia ficar mais organizado. Aí, tipo, eu mandei pelo Word pra você. Muito bem, essa que você mandou fica do jeito que está, mas a próxima você faz o manuscrito e tira uma foto. Tá bom. Tá bom, valeu. Ó, pessoal, já que vocês falaram da primeira redação, vocês sentiram dificuldade em interpretar o tema? Se eu não estou enganado, foi o tema sobre religião, não é isso? Não, o primeiro foi a interiorização da violência. Interiorização da violência? Tá certo. Então, sentiram dificuldade? Assim, por mim, não achei um assunto tão fácil não, mas foi de boa para fazer. Tá certo. Não achou um tema fácil? Tudo bem. Religião é mais fácil, o de religião. Tá bom. Já fizeram de religião?
Ainda não. Esse aí eu achei mais, o de religião eu achei mais difícil que o primeiro. Eu tô com um bloqueio. Sério? Sério, Assiste. amiga. O filho Oh, achei meu muito Deus. Tá bom, pessoal. Assiste, eu já disponibilizei a aula em que eu explico o tema sobre as religiões, né? As religiões, as guerras no mundo, as guerras do mundo e a convivência pacífica entre as diferentes crenças no Brasil. E aquela aula é uma aula para a gente já ir treinando a elaboração do rascunho da redação. Então, assiste novamente aquela aula. Certo? Quem estiver com dúvidas, dificuldade para montar a redação sobre as religiões, certo? Assiste aquela videoaula e monta a redação a partir dela, porque eu coloco ali sugestões de, de argumentos, de tópicos que eu colocaria na minha redação. Então, basicamente, ali eu dou a ideia, você só vai precisar aprofundar a ideia. Tá? Então, faz isso. Esse primeiro momento que esteja com dificuldade, olha o que eu coloquei como sugestão de tópicos e pega e amplia, pega e estuda aquele tópico. Tá bom? E façam uso da internet, pesquisem também sobre aqueles assuntos. Até o assunto sobre interiorização da violência que você achou difícil, pesquisa, porque por mais que você ache estranho aquele assunto, ele é muito comum. Hoje ele é um tópico que é discutido no cenário da segurança pública brasileira por causa do aumento significativo da criminalidade em cidades do interior, cidades de pequeno e médio porte. Então, se antes nós tínhamos a violência muito concentrada nos grandes centros, né, capitais e cidades grandes, né, hoje nós temos, quer dizer, isso não é de hoje, é um processo que vem sendo construído já há alguns anos, né, vem se agravando já há alguns anos. Hoje já é um tópico relevante, certo? Eu vou dar um exemplo. Antes, quando a gente falava de violência urbana, a gente citava a exemplo de cidades violentas, por exemplo, Salvador, Feira de Santana, ok? Agora, a gente já avança, não é agora, tá bom? É um processo já de algumas décadas. A gente já avança para Tabuna, Vitória da Conquista, certo? Barreira, nós já falamos de Ilhéus. Então, por quê? Aí a principal pergunta que você tem que fazer é a seguinte: por que a violência saiu do centro, desses centros de grande aglomeração urbana, populacional, como Salvador, Rio de Janeiro, capital, São Paulo, capital, Vitória, do Espírito Santo, e agora nós falamos dessa violência interiorizada, certo? Uma das respostas é o próprio fato de, nas capitais, o combate à violência ser mais forte, mais presente pelo Estado. Ok? E aí, abre aspas, solução que o crime organizado viu para esse combate foi migrar sua influência para o interior. Também nós podemos falar da ausência de assistência por parte do poder público nessas cidades interioranas. Né? E, juntamente, o aliciamento, né, do tráfico de drogas, do crime organizado, junto aos jovens. Tá bom? E entra com aquela falácia, né? Aquele discurso de que, através do tráfico de drogas, do crime organizado, esses jovens poderiam, abre aspas, né, poderiam
ascender socialmente. Isso é uma falácia, ok? É um discurso perigoso, porque o jovem, infelizmente, ainda é a parte da nossa sociedade bastante vulnerável e facilmente influenciado por esses grupos, certo? Grupos criminosos. Então, eu deixei para vocês um documento, uma reportagem, não é atual, mas pode auxiliá-los, porque aquela é uma reportagem que na época falou justamente sobre esse assunto, a interiorização da violência. Claro que vocês não vão pegar os dados estatísticos que ali estão, porque remetem ao ano de 2010, mas já vem para vocês pensarem, né? Já é um tópico para vocês pensarem como esse assunto não é atual, já é um assunto de pelo menos aí uma década, ok? Falei demais, tentei ajudar. Vamos até a nossa aula. Então, assim, Marcos, ele pediu para que eu converse com vocês sobre introdução, os desenvolvimentos e a conclusão. Então, eu vou, nessa primeira aula, a gente vai começar a falar sobre a introdução. Certo? Mais para frente, eu vou soltar vários vídeos lá no Google, certo? Para vocês assistirem sobre a introdução, sobre a importância de fazer um parágrafo de introdução. Ok? Ó, pegue um caderninho de vocês e já vão anotando aí algumas coisas. Quando nós falamos em introdução, a introdução para o texto dissertativo, ele deverá apresentar o tópico frasal, mais a apresentação dos tópicos. Que nós chamaremos de argumentos. Ok? Aí vejam esse primeiro exemplo. Olha o tema. Este tópico frasal é uma forma da gente mostrar ao corretor que nós estamos construindo uma redação que contempla este tema. Então, é interessante que você leia o tema, aqui está, família foi sempre o espelho do tipo de sociedade da época vivida. Olha só, um tema até um pouquinho abstrato, a família sempre foi o espelho de tipo de sociedade e da época vivida, né? Um pouquinho subjetivo, família, espelho, sociedade, época vivida. E no tópico frasal, você vai pegar isso aqui, este tema, e vai apresentá-lo aqui. Não vai copiar. Não é copiar, certo? Mas é você já usar uma frase de impacto. Já assistiram a aula? Falem comigo, viu? Já assistiram a aula sobre as diversas formas de começarem uma redação? A sua aula? Sim. Eu ainda não assisti ainda não. Certo. Eu assisti. Pronto. Ótimo. Quem não assistiu, vai lá depois e assiste. São várias formas de nós começarmos uma redação, certo? Uma das mais comuns é através de uma frase afirmativa. E é isso que nós temos aqui. A família sempre representou um mecanismo preciso no estudo da sociedade da época vivida. Aí, senhores, vejam que eu coloquei em negrito as palavras que são, digamos assim, as principais palavras do tema: família, sociedade e época vivida. Então, a família sempre representou um mecanismo preciso no estudo da sociedade e da época vivida.
Depois que a gente faz o tópico frasal, certo? O tópico frasal é só essa frase de impacto, esta frase curta, objetiva, que nós apresentamos o tema ao corretor, eu vou colocar um ponto de continuação e, em seguida, o que eu vou fazer será justamente a apresentação dos argumentos. E é aqui que você vai mostrar ao seu corretor como a sua redação vai ser desenvolvida. Então, a introdução é para nós introduzirmos o assunto e mostrarmos ao corretor como os argumentos serão discutidos. Ok? Aqui nós vamos ter um argumento 1 e depois nós vamos ter o argumento 2. Apenas isto. Certo? Então, seja quando observado uma sociedade regida por leis arbitrárias, como foi a brasileira de 1970, ó, sempre que vocês forem fazer referência à década, é assim, viu? 1970, ou mesmo a atual, na qual é garantida democraticamente a reivindicação de direitos. Assim, exemplo da sociedade, a família reflete a atmosfera política, alternando momentos de extrema arbitrariedade, como também de frequentes diálogos. Alguém se arrisca aí a dizer, se vocês fossem, né, fazer agora essa redação, como seria a construção destes argumentos? Eu vou limpar aqui, ó, para você, aluno, poder ler novamente. Leia aí com calma. Me diga, será que você consegue, neste parágrafo, se você fosse meu corretor desta redação, será que você consegue dizer, imaginar, pensar assim? Ó, porque isso aqui é legal da introdução. Que o corretor, antes de ler o texto completo, ele consiga dizer assim, bem, eu, lendo essa introdução, já imagino sobre o que o garoto, ou sobre o que o candidato irá discutir. Então, leia aí e abra o áudio e fale comigo. Abra o microfone, né? Desculpa, fale comigo. Você consegue dizer no que, lendo essa introdução, no que consiste o primeiro argumento, no que consiste o segundo argumento? Turma, eu vou dar uma dica. Ele está falando sobre a família e a sociedade. Aqui eu coloquei década de 70, certo? E depois eu coloquei atualmente. Referência ao tempo atual. Ok? Então, no argumento 1, eu imagino que se o garoto, eu vou falar da sociedade, não, desculpa, sociedade não, família e sociedade, de 1970. 1970 nós estávamos no governo militar. Então, olha só, o que é que o texto diz? A família é o espelho da sociedade. Então, se eu tenho uma família arbitrária, é porque a nossa sociedade também era arbitrária.
Se esta família de 1970, dificilmente nós conversaríamos, né? Dificilmente ela conversaria sobre os tabus sociais. Dificilmente essa sociedade de 1970 também falaria sobre os tabus sociais. Então, é isso que o tema está falando. A família sempre foi o espelho. Se é o espelho, é porque reflete o que a sociedade é. Então, basicamente, essa redação seria construída o garoto mostrando como essa família é arbitrária e a sociedade também é arbitrária, como, naturalmente, essa família seria uma família fechada, em que pais e filhos dificilmente conversariam sobre os tabus sociais, não se sentiriam assim, confortáveis em conversar sobre tabu social. O que é tabu social? Alguém sabe? Alguém pode me dizer um tipo de tabu social? Repete a pergunta, por favor. Homossexualidade? Oi? Fale Homossexualidade? Isso, pronto. Você falou aí, Qual foi a homossexualidade. pergunta, Diego? O que é tabu social? O que é tabu ou para citar um? Não, desculpe. O que, citar um. Aqui, pronto. Aborto, certo? Discussão sobre drogas, né? Abertura para nós conversarmos com jovens sobre drogas, aborto, sexualidade. Maioridade penal é um? Isso também. Gravidez na adolescência, ok? Então, beleza. Esta família daqui, ó, esta família, que, por exemplo, os pais de vocês eram jovens nessa época, tá bom? Dificilmente eles teriam dificuldade, né? Facilidades para conversar com os pais sobre esses assuntos, porque a sociedade era fechada, era uma sociedade arbitrária, ok? Porque nós estávamos na época de 1970. Mas veja, o garoto que fez esse texto, ele está conduzindo o raciocínio do corretor para isso, tá bom? Eu, como corretor, estou lendo que, claro que o que eu vou ler é o que o garoto colocar no papel. Eu vou deduzir o que ele colocar no papel, tá certo? Eu vou interpretar o que ele colocar no papel. Eu espero que lá no primeiro argumento ele fale da família que é arbitrária e a sociedade também é arbitrária. E a sociedade era arbitrária porque estávamos na época da ditadura militar, um governo militar, um governo fechado, um governo, olha só, que se nós formos para estudarmos o militarismo. No militarismo, base do militarismo é a hierarquia. Hierarquia. Certo? É seguir ordens. É o respeito às ordens. Aqui, no regime militar, né? No regime militar, você tem que seguir a hierarquia, as ordens que vêm do superior hierárquico. Né? Aqui você não tem muito espaço para debater coisas, né? Assuntos. Não, debater assuntos não. Certo? A família também, ó. Nesta época, a família era arbitrária. Ok? Dificilmente nós conversaríamos sobre esses assuntos que vocês listaram. Diga, moça. Arbitrário é o que mesmo? É uma pessoa, uma família, uma pessoa, né, que não permite que haja, por exemplo, que não é aberta ao diálogo, não é aberta a opiniões diversas, que só acredita naquilo que ela quer, tá bom? Naquilo que ela acredita, tá certo? Pronto. Ó, agora eu vou apagar isso aqui,
Eu não vou apagar, não. Eu quero que depois que vocês tirem um print dessa tela, porque é o seguinte, mais à frente vocês vão fazer uma redação sobre isto. Mais à frente. Vamos fazer o seguinte, todo mundo tira uma foto dessa tela aí. Faz assim, ó. Tira a foto. Pronto? Feito? Tirem foto, depois você compartilhe com os colegas de vocês. De novo, tira a foto. Pronto? Vamos lá. Aí eu vou só descer um pouquinho, abrir um espaço aqui, para a gente... Eu vou ter aqui um espaço, porque eu estou falando o seguinte, ó, o argumento 1 já está aqui, está construído. E o argumento 2? Pronto. Veja o que o autor desta redação, desta introdução, perdão, falou aqui, ó. Ou mesmo a atual. Se a anterior, né, a da década de 70 era arbitrária, ele disse que a atual ela é democrática. Então, pessoal, é só pegar isso daqui, isso que eu coloquei, e vestir com o manto da democracia. Então, agora eu vou falar o seguinte, ó, a família e a sociedade, certo? De hoje, a atual, ela é democrática. Então, a família é democrática. E a sociedade também tem um grau, vamos colocar assim, ó, um grau democrático, certo? A família tem um grau democrático, ok? Então, vejam só, agora você se sente à vontade, por exemplo, para falar com seus pais, conversar com seus pais, com os professores, sobre os tabus sociais. Né? Se você conversa com seu pai sobre o tabu social, tabus sociais, né? Gravidez, drogas, aborto, etc. E você tem liberdade, por exemplo, para estudar na escola. Olha a sociedade aqui, ó. A escola é um organismo social. Você tem liberdade, por exemplo, na escola, conversar sobre esses assuntos que também são tabus sociais, com seus colegas, com professores, com coordenadores, tá bom? Surgiu lá uma dúvida, você está com uma dúvida sobre algo, né? Sobre, por exemplo, qualquer um destes assuntos que estão aqui. Você tem liberdade para conversar, você se sente à vontade para conversar com um adulto que, claro, permita, né, esclarecer essas dúvidas, que esteja ali para te orientar. Então, né, um adulto do bem, vamos dizer assim. Então, você tem aqui essa liberdade. Olha o argumento número 2 sendo construído aqui. Então, meninos, é isto que é a introdução. Essa é só a nossa primeira aula sobre introdução. Vou fazer várias, vou encher o Google Sala de Aula de vários textos, vários vídeos, para a gente treinar bastante a introdução, para vocês ficarem feras na introdução, tá bom? Porque o legal de fazer uma boa introdução é que ela conquista, ela cativa o corretor. Uma boa introdução é o primeiro passo para você receber 1000 lá no corretor, lá no Enem. Porque uma boa introdução, o cara olha a introdução e fala assim, poxa, que introdução criativa, né? Que introdução interessante. Eu vou permitir que esse garoto, né? Quer dizer, permitir não. Eu vou ler a redação desse garoto com outros olhos, né? Com outra, digamos
percepção, outra vontade. Né? E não aquela introdução cansativa. Veja que o corretor ele lê várias redações durante o dia. Ok? E também vejam que aqui não tem nada demais. Vocês podem ter achado essa introdução muito além, muito para esse momento inicial. Mas mais à frente, no final do ano, vocês vão olhar para essa introdução e vão falar assim, essa introdução ela é simples, agora eu compreendo como ela é simples. O cara aqui não fez nada extraordinário. Ele apenas usou a técnica, a boa técnica de redação. Tá bom? Alguma dúvida? Não. Não. Certo. Eu pedi um favor para vocês. Já acessaram o meu canal lá no YouTube? Já se inscreveram? Sim, já curti todos os vídeos. Certo. Estamos com uma campanha para alcançar 100 seguidores. Certo? 100 inscritos. Nós já temos 86 inscritos. Tem alguém que não se inscreveu aí. Trabalho, atividade para casa, se inscrever lá no canal. Tá bom? Passar a dica do canal para os seus colegas dos outros colégios. Falar assim, meu professor tem um canal no YouTube. O seu professor tem, já faz assim. Já começa fazendo ganja. Meu professor é um blogueirinho. O seu professor é? Aí pronto, faz enganja com os colegas. Tá bom? Vou fechar nossa aula aqui. Foi uma aula rapidinha. Só para a gente começar mesmo. Agradeço a presença de vocês. E tenham um bom final de semana. E lembre-se que lá no Google Sala de Aula, vocês vão sair daqui desta aula e já vão lá para o Google Sala de Aula. Tem material para hoje, viu? Tem um materialzinho lá para vocês. Uma atividade para hoje. Até mais, pessoal. Tenham um bom final de semana. Valeu, professor. Valeu. Tchau, bom final de semana.